Aí galera, de volta aqui para a segunda parte do vídeo falando a respeito do que você pode fazer para estar, quem sabe aí, conseguindo perder alguns quilos, certo? Na primeira parte, no vídeo, eu falei sobre um hormônio chamado cortisol. Foi feita uma pergunta ali nos comentários pelo Jaime. Ele perguntou o seguinte: como é que eu faço então para medir o cortisol? Bom, para medir o cortisol existem duas opções. A opção de fazer o exame de sangue e dosar o cortisol no soro, no sangue, né? E existe uma possibilidade que é uma das melhores que existem, que é você dosar o hormônio cortisol na saliva. Porque na saliva você encontra o cortisol em sua forma livre, ou seja, sua forma atuante. No sangue ele está ligado a uma proteína. Então o cortisol no sangue em forma livre é muito baixo. Não é uma opção muito boa para fazer a dosagem no sangue. Agora, o que acontece é que para você dosar o cortisol na saliva, existem poucos laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de coisa. Então, talvez seja difícil você conseguir, mas existem alguns laboratórios, tá? Voltando aqui então para a nossa segunda parte, que é o interessante da história, é que eu vou falar sobre um outro hormônio, é um hormônio presente em maior quantidade nas mulheres, é claro, que é os estrógenos, os estrogênios, é o hormônio mais particularmente feminino, é claro. Os estrogênios, na verdade, eles se dividem em três hormônios principais, que é o estradiol, o estrona e o estriol, mas eu vou falar sobre os estrógenos, estrogênio em geral. O que acontece com esse tipo de hormônio? Na verdade, principalmente no ciclo menstrual feminino, lá mais ou menos para o 11º, 12º, 3º, 4º, 14º dia de um ciclo normal de 28 dias, vai acontecer a ovulação, certo? Os ovários irão produzir os folículos, os eggs, os ovos, os óvulos, e lá mais ou menos para o dia 13º, 14º, vai ter um aumento considerável, ou seja, um pico nos estrógenos. É um pico consideravelmente alto. Depois que há a ovulação e não há a fecundação, esses níveis baixam de novo e vai até o 28º, que seria o fim do ciclo menstrual. Isso em mulheres que têm o seu ciclo normalmente ativo, ou seja, esteja funcionando bacaninho. O que acontece é que quando você tem irregularidades nesses hormônios, então aí acontece o problema que eu vou falar sobre ele, que é um aumento considerável dos estrógenos, não somente nesse período, mas em outros dias do ciclo. E isso é um fator que pode impedir você de estar perdendo peso, tá certo? Bom, eu vou dar algumas características, causas e sintomas para você ter aí uma noção, mais ou menos, se você está tendo um problema com os estrógenos ou não, tá? Bom, se você tem um ciclo menstrual irregular, pode ser aumento considerável nos estrógenos. Outra coisa, muito sangramento, muita dor, períodos irregulares, cistos, seja ele no útero, nos ovários, não importa, na mama também, não importa. Isso aumenta consideravelmente os níveis de estrógeno. A gravidez, ela é caracterizada pelo aumento de estrógeno, porque quando a mulher entra em gravidez, ela não ovula durante esse período até ela ter o seu filho. Então o estrógeno, ele se eleva, tá certo? O que acontece é que depois do parto, principalmente, talvez esses problemas
de acréscimo de estrógeno, eles não se regulem, eles não voltem ao normal. Inclusive, problemas de tireoide muitas das vezes estão relacionados a pós-gravidez e pós-parto, justamente por causa da elevação dos níveis de estrógenos que interferem lá na tireoide, tá certo? Então, esses são alguns agravos que o estrógeno ele pode produzir no corpo feminino. Outra coisa são os períodos, os ciclos menstruais, os períodos longos. Não só períodos curtos, mas períodos longos também é o indicador de que o estrogênio esteja bem elevado, tá certo? Agora, o que caracteriza assim, uma parte, digamos, visível para caracterizar? Bom, o aumento do estrógeno, na verdade, ele pode fazer com que você ganhe gordura na região dos quadris, você ganha gordura na região dos quadris, você ganha gordura na parte frontal do seu abdômen, embaixo aqui bem perto do umbigo, aquela gordura subcutânea, não é a gordura visceral, e caracteriza também por um aumento de gordura no bumbum, tá certo? Nas suas nádegas. Bom, uma das principais causas pode ser o ambiente. Uma alimentação, por exemplo, rica em soja, todos os derivados de soja são riquíssimos em estrógeno, ou seja, faz com que os níveis de estrógenos eles aumentem. Aí de repente você pode estar pensando, bom, mas os japoneses eles comem muita soja. Existem alguns produtos japoneses, por exemplo, como queijo de soja, leite de soja, papapá, essa coisa toda, tofu e tal, eles não têm muito problema com isso. Tá, mas os japoneses, eles ingerem soja fermentada. A soja fermentada não causa esse problema. Agora, a soja que muitos usam, principalmente a proteína isolada da soja, soja com proteína isolada, é causador de todos esses problemas de elevação do estrógeno, tá certo? Talvez você não esteja consumindo soja, mas mesmo assim você tem características de aumento nesse hormônio. Existem vários fatores que podem fazer isso acontecer. Uma outra questão ambiental que pode influenciar no aumento dos níveis dos estrógenos são os conhecidos nossos agrotóxicos, tá? Pesticidas, herbicidas, fungicidas, todos esses agrotóxicos que são lançados sobre as plantações que nós vamos lá no supermercado e compramos as nossas verduras, os nossos legumes, e isso também pode ser um agravante na elevação do estrógeno. Um outro aqui que geralmente todas as mulheres usam, a maioria delas, são os contraceptivos, no caso a pílula anticoncepcional. Os anticoncepcionais, eles são elevadores de estrógeno. Alguns profissionais, alguns médicos já chegam a dizer que uma mulher ela começa a sua menopausa, digamos assim, quando ela começa a usar pílulas anticoncepcionais, porque realmente isso dá uma elevada nos níveis de estrógeno. Mas infelizmente não dá para viver sem isso, a menos que você consiga outros métodos contraceptivos para usar sem ser as pílulas e as injeções. Reposição hormonal geralmente é feita na menopausa. Bom, infelizmente pode causar esse problema que nós estamos falando sobre ele. Por quê? Porque os hormônios que são usados na reposição hormonal, eles não são hormônios idênticos ao que você tem aí no seu corpo, tá? A maioria dos hormônios que é usado em reposição hormonal, eles são originários, acredite ou não, mas de urina de éguas, verdade. Eles colhem urinas de éguas que estão grávidas
e fazem aí os medicamentos. É verdade, pode pesquisar aí que você vai conseguir achar muito a respeito disso. Agora você imagine, o corpo humano ele tem características diferentes do corpo dos animais. Então você usar um hormônio que é particular das éguas e colocar ele no corpo humano não vai dar muito certo, não vai funcionar. E não me prolongando aqui, eu já vou falar para você alguns métodos que você pode usar para tentar reverter essa situação, métodos naturais, com produtos naturais, que você pode tentar resolver essa situação. Um deles é você ingerir bastante crucífera. Crucíferas são aqueles vegetais da família da couve, da família da couve de Bruxelas, couve-flor, temos o brócolis e também os repolhos, tá? Tudo isso é família da crucífera, é de uma família só, com diferentes níveis de vitaminas e minerais, mas é uma família só. São excelentes alimentos que podem ajudar a baixar os níveis de estrógeno no seu corpo. Um outro procedimento é o Sea Kelp, que eu já falei no vídeo sobre o hipotireoidismo. O Sea Kelp, na verdade, ele é extraído de algas marinhas, algas de oceanos gelados, e que ajuda muito, tá? Com relação ao estrógeno, porque ele também é rico em iodo. Iodo seria uma das possibilidades se você suplementar com o Sea Kelp. Na verdade, seriam 3 hormônios que são conhecidos por bloquear, no caso, a perda de peso, tá? Eu não vou falar sobre a insulina, porque a insulina tem um vídeo no meu canal que eu já estou falando sobre ela. Então, eu vou deixar o link aqui para você do vídeo que eu estou falando sobre a insulina, porque a insulina é um dos piores, quem sabe, hormônios para deixar você não perder peso. Mas como nós estamos falando de dieta cetogênica e talvez você já esteja fazendo a dieta, então o problema da insulina, com certeza, ele já está sendo resolvido, porque a característica da insulina é, no caso, o grande consumo de carboidratos. Consumo de carboidratos, principalmente carboidratos de índice glicêmico alto, ele faz você ter picos de insulina que não deixa de maneira nenhuma você perder peso, tá certo? Então visite lá o vídeo que eu estou falando sobre a insulina para você ter essa resposta completa dos 3 hormônios que não deixam você emagrecer. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aqui essa situação e sucesso para você tentando aí resolver esses problemas hormonais.